Bom dia. Hoje é dia 5 de julho. 8 meses se passaram desde o rompimento da barragem de Fundão. Este foi considerado o maior desastre socioambiental da história brasileira e o maior do mundo, envolvendo barragens de rejeito. A história nós já conhecemos. A lama chegou ao Rio Doce, uma bacia que abrange 230 cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo, deixou famílias e povoados devastados. 19 mortos, prejuízos e muitas perguntas. O deputado estadual Rogério Correia é o relator da Comissão das Barragens, que desde os primeiros momentos acompanhou incessantemente o desenvolvimento de soluções e também a busca pela responsabilidade do acidente. Bom, ele vai nos contar o resultado deste trabalho e também nos ajudar a entender como melhorar a segurança dessas barragens. Bom dia, Rogério, tudo bom? É um prazer. Rogério, de uma maneira imediata, assim, o trabalho da comissão vai resultar em mudanças na legislação, pelo menos assim nós esperamos. Eu queria que você falasse dos projetos de lei que surgiram depois dessas reuniões. Olha, nós trabalhamos muito. Foram 8 meses em que, literalmente, nós colocamos os pés na lama. Fomos ver de perto o que aconteceu com as pessoas e com o meio ambiente. É terrível. O resultado que nós vimos é que isso não pode de novo acontecer. Com certeza. Então, a Assembleia Legislativa está apresentando um relatório que será votado no dia 7, com muitas recomendações e 3 projetos de lei. Colocadas essas recomendações em execução e as leis, nós teremos uma nova forma de minerar em Minas Gerais. Então, o resultado é muito positivo. Eu diria que este ano é a peça mais importante que a Assembleia Legislativa está entregando ao povo mineiro. É a semana. Claro que vai depender da aprovação dos projetos de lei. Mas um dos projetos é do próprio governador Fernando Pimentel. Nós estamos reforçando. Ele vai dizer qual o conceito do atingido. Geralmente faça uma barragem e depois vai ver quem foi atingido. Agora, nós teremos o contrário, o que são os atingidos e para fazer a barragem, como realocá-los, como tratar dessas pessoas que sabemos serão atingidas pelo conceito da barragem. Então, a população mais fragilizada. E um conceito mais amplo, quem faz agricultura no local, certeza. Não apenas aonde a barragem se coloca, mas todo o fator perímetro, né? Então, esse é um projeto de lei. O outro diz respeito a reforçar a questão ambiental e a Secretaria do Meio Ambiente. Hoje é uma secretaria empobrecida, sem recursos, e nós vamos colocar a taxa minerária, que hoje é de aproximadamente 240 milhões, só na Secretaria de Administração. Então, esse recurso vai para dar esse reforço, né, para a Secretaria? Para novas tecnologias serem implementadas, fiscalização nas barragens e em toda a questão ambiental. Hoje nós herdamos um procedimento onde esse recurso vai uma parte para a Secretaria de Fazenda, uma parte para a Polícia Militar, uma parte pulveriza, né? Acaba não dando para nada, né? Agora não, vamos exclusivamente para a Secretaria de Meio Ambiente. Então vamos fortalecer o órgão ambiental. Olha só, Rogério, foram... Deixa só um terceiro projeto que é importante, que é o que vai modificar a forma de fazer o licenciamento. A mineração em mais Minas, rígido? A mineração em Minas era uma casa da mãe Joana. As mineradoras faziam o que queriam. E usavam as estratégias da tecnologia mais antiga possível, né? Nada de investir em coisas mais desenvolvidas. Houve uma privatização do setor minerário no Brasil todo e ao fazer a privatização, a tal privataria, o setor minerário brasileiro foi esquecido. Então, as empresas só existem para exportar minério e não para produzir uma nova tecnologia e mesmo tratar o minério no Brasil. Então, nós vamos reforçar os critérios para licenciamento. Por exemplo, vamos proibir barragens que nós chamamos a montante, alteamento a montante, que é esse, que é mais... Uma barragem bem alta, suspensa, assim seria isso? Que é feito com o próprio material do rejeito. Então, ela é feita a montante para cercar, mas com o próprio material do rejeito. Ela é mais barata, mas é muito mais insegura. Foram essas que romperam. Em Itabirito, rompeu lá perto de Muriaé e rompeu agora. 3 só em Minas. Olha só. Nos últimos tempos. Então, o que seria ideal para substituí-las? Ou barragem de outro tipo, que fosse de concreto, ela é mais cara, mas muito mais segura, ou o ideal, que nós estamos propondo também no projeto de lei, inclusive aliviando de impostos aqueles que fizerem alternativas tecnológicas. Por exemplo, barragem, ao invés de barragem, mineração a seco. A própria Vale, que é dona da Samarco, ela minera a seco no Pará. No Pará não tem barragem. Então por que essa tecnologia não... Eles falam que é muito mais caro e que aqui não valeria a pena. Mas são faturamentos bilionários. Às vezes dedicar um pouquinho mais ali para segurança é a pergunta que todo mundo faz, né? São bilhões de lucros. Só a Vale, só a Samarco teve
2 bilhões e 400, aliás, mais, quase 4 bilhões de lucro. E a Samarco é formada pela Vale e pela BHP. São as duas maiores mineradoras do mundo. Ô, Rogério, e essa legislação que a Assembleia Legislativa está propondo para tornar isso mais, né, ter um rigor maior, ela vai ajudar nesse sentido? Então as barragens que atualmente, existem aqui em Minas Gerais, elas vão ter que adotar essas estratégias, então, ou só para as novas barragens? Para as novas barragens. As que existem assim, nós estamos fazendo também uma série de observações no projeto de lei. Por exemplo, se eles não obedecerem às regras, e são as condicionantes que muitas vezes o Ministério Público coloca e a própria Secretaria, elas podem ser suspensas e até anuladas. Então nós vamos ter para essas também maior rigor. O governador Fernando Pimentel já determinou também que em todas essas, que são as tais barragens montantes, fosse feita nova vistoria. Encontrando qualquer irregularidade, e muitas estão em irregularidade, elas podem inclusive, se não obedecer rapidamente às ordens, elas serão suspensas. Nós estamos proibindo também que novas barragens aí de qualquer tipo seja feito onde exista 10 quilômetros de povoado ou manancial de água que abastece cidades. Claro. Então, além de uma série de normas de segurança. Então, são boas orientações que nós estamos passando. E, principalmente, deputado, nossa vocação é de mineração mesmo, é minerária mesmo. O estado de Minas Gerais tem Minas Gerais até no nome. Ninguém está querendo barrar também o desenvolvimento do estado, não é isso. É simplesmente disciplinar e aumentar a segurança, não é isso que eu estou entendendo. Foi ótimo que você falou, porque muitas vezes eles acusam a gente, estão querendo acabar com a mineração, como é que nós vamos fazer o desenvolvimento? Olha, o desenvolvimento tem que ser feito também a serviço das pessoas. Claro. Para que você quer desenvolver? Tem que ser sustentável. Tem que ser sustentável. Então nós vamos colocar regras rígidas que não inviabilizam de forma alguma a mineração, mas que também transforme a mineração em algo responsável, não numa casa da mãe Joana. Exatamente. Repito, como é o funcionamento fazer uma limpeza hoje. Nesse sentido. Bom, foram mais de 20 reuniões, 11 audiências públicas, 11 visitas às cidades atingidas. Você até começou falou na nossa conversa que foi colocar o pé na lama mesmo. Sim. O que mais te incomodou quando você participou de todo esse trabalho? Bem, além do choque com o que aconteceu, só indo mesmo para você ver. Quando você vê aquela lama, é um negócio impressionante. Foram 36 milhões de metros cúbicos de lama que correram para o rio e para suas margens. E ainda existem 16 milhões de metros cúbicos de lama lá dentro. Quando você visita a barragem, você vê aquelas montanhas de lama. Aquilo, quando chover, vai escorregar, ou seja, deslocar. Então, eles ainda estão fazendo obras de segurança de contenção. Agora, o que mais me assustou é a morosidade. As pessoas continuam de aluguel. Nós estamos aqui 8 meses depois falando sobre isso. 8 meses. As pessoas estão morando ainda de aluguel. A Vale enche a boca para dizer essa marca. Nós estamos cuidando das pessoas, faz propaganda bonita. Poxa, mas 8 meses era para ter resolvido isso definitivo. Era para ter dado uma urgência. Então, as pessoas reclamam muito que não estão atendidas. Tem abalos psicológicos, as pessoas mudaram de vida, tem, fora os que morreram, então tem os familiares. Então este quadro evidentemente choca muito. E essa morosidade. A lama ainda está na margem do rio. Choveu, eu mostrei isso lá com as garrafinhas que eu trouxe de lá. Quando chove, a cor da água modifica completamente, porque vai nas margens e leva o minério. Se isso não for resolvido, nós teremos minério correndo para o Rio Doce e para o mar durante sei lá quantos anos, 20 anos, 30 anos. Então não se faz a limpeza da margem. Ele é muito caro, assim, que não possa ser feito o mais rápido possível? Eles têm que agora repor isso. A empresa cometeu um crime, isso é importante dizer também. Isso não foi um acidente, não foi um abalo físico. Já tem 8 pessoas indiciadas, né? Já tem 8 indiciadas. Foi um crime. Então a Samarco, a Vale e a BHP cometeram um crime. Por cometer um crime destas proporções, o maior do mundo nessa questão de barragem, eles têm que agora repor. Somando o lucro de Vale, de BHP e de Samarco, é fichinha o que eles têm que limpar. Então, isso aí não há outra motivação a não ser fazer com que eles e obrigá-los a fazer isso. Então, esse acordo que foi feito está sendo questionado, porque o acordo ele está sendo cumprido também, que a sensação que a gente tem nos jornais é que toda hora se fala de montantes vultuosos. São não sei quantos milhões, não sei quantos bilhões, eles são bloqueados, mas cadê esse dinheiro sendo aplicado na recuperação da nossa bacia hidrográfica? Bem, pelo que nós vimos, vamos pegar a última viagem que nós fizemos lá, a última visita. Nós fizemos o caminho da lama. Pegamos desde onde ela se rompeu e fomos fazendo até Barra Longa, que é a cidade onde se junta o rio
o rio Gualacho com o rio do Carmo. Então até lá nós fizemos o percurso da lama na última viagem. As obras de contenção eles estão fazendo e tem que ser antes das chuvas. Claro. Senão essa lama vai deslocar e vai para lá. Então eles estão fazendo. Complica, a gente volta para estaca zero. Estão fazendo verdadeiras barragens dentro da barragem que rompeu de Fundão para a lama ficar lá. Eles têm que fazer ainda, aí nós fomos no caminho da lama. Eles fazem a limpeza através de um dique. Só que esse dique tem vida curta, ele vai até outubro. Eles estão pedindo para altear, subir mais 2 metros para ter uma vida maior. Quando a água sai do dique, aí ela sai limpa, o córrego que passa dentro da barragem, ela vai para o novo córrego, que é o córrego Santarém, que depois vai no córrego Gualacho e no Rio do Carmo. Quando ele faz esse percurso, quando não está chovendo, a água fica razoável. Mas quando chove, vai de novo o minério. Então essa parte, até hoje, o que eles fizeram foi algumas gramíneas que estão sendo plantadas, refizeram as pontes, estão refazendo as casas que foram abaladas, mas é como eu disse, muito devagar para 8 meses. Nossa. E na questão ambiental, mais devagar ainda, porque essas gramíneas não resolvem o problema. Elas levam tempo também, elas não nascem da hora para o dia, começam a funcionar. Não, as gramíneas não vão resolver. Ou eles tiram essa lama, ou uma outra alternativa que teria que ser vista são cavas enormes para você fazer replantio de árvores, frutíferas, outras árvores, com raízes profundas, para ver se dá algum tempo isso sobrevive. Porque o minério de ferro, ele vai comprimir também e matar as raízes. Claro. Então, se você tentar plantar árvore do jeito que está, você não consegue. Então, só se forem cavas enormes, com novas terras que tem que ser colocadas lá para misturar e combater isso ao longo do tempo. Bom, e só para a gente encerrar, o que eu acho que todo telespectador espera é que a Assembleia continue fazendo esse papel de fiscalização de todo esse processo e esperar aí um sucesso, né? No próximo dia 7, na apresentação desses projetos, que eles sejam amplamente implantados, que eles virem leis, então, para proteger melhor o nosso Estado, né, Rogério? Eu estou pedindo muitas pessoas que vão até a Assembleia Legislativa no dia 7, ver o relatório, porque é importante aprovar o relatório com a presença grande de pessoas e também para mostrar às empresas que nós não esquecemos o que aconteceu em Mariana. É fundamental essa mobilização, bem porque o sistema eleitoral brasileiro é um sistema perverso, um sistema onde o que mandou até hoje, o que sobrevive, o que faz sobreviver, é ainda as contribuições econômicas de campanha. Exatamente. Então vamos ficar atento nisso, né, vigiar, fiscalizar, participar. Eu creio que a imensa maioria dos deputados tem consciência disso. Mas sempre é bom a população também estar consciente e pressionando. Demos o nosso recado. Rogério, muito obrigada por participar, por dividir com a gente essas informações tão importantes. Obrigada. Eu que agradeço e finalmente fora Temer, né? Vamos defender a democracia no Brasil. Olha só, gente, no próximo bloco, basta na intolerância que afeta cada vez mais a saúde mental da população LGBT. Você não pode perder essa entrevista, não. Até já.